A minha tese de que toda administração pública brasileira deve ter o cargo de gerente. Exemplo, no município seria o gerente municipal, no estado o gerente estadual e na esfera federal o gerente nacional, o que certamente aumentaria a eficácia do poder público na gestão dos atos administrativos. Com minha experiência como prefeito municipal por 2 vezes, penso que um chefe do poder executivo não consegue governar sem a maioria do poder legislativo. Isto vale a nível municipal, estadual ou federal. Assim, o gerente administrativo poderia evitar muitas crises, isolando os conflitos políticos ou permitindo que fossem discutidos sem prejudicar a boa gestão da administração pública. Portanto, se fracassasse o governo, bastava ao presidente trocar o gerente. Minha posição com os vereadores e demais integrantes do Estado sempre foi transparente. O contato sempre foi pessoalmente e os despachos dos requerimentos e indicações dos integrantes do Poder Legislativo sempre tratou como um documento político para o vereador mostrar o seu trabalho. Quando tínhamos um projeto polêmico, participava das sessões na parte inicial, quando explicitava o projeto. Quando esgotava os debates, retirava, e nunca participei de uma sessão quando os vereadores entravam em discussão ou votação. Penso, o Poder Executivo nunca pode constranger o Poder Legislativo para aprovar as suas leis. As crises sempre existiram e vão existir entre o Poder Executivo e Legislativo. Portanto, é preciso pensar muito para evitá-la. Penso que se transformasse o ministro-chefe da Casa Civil em um gerente nacional, seria o responsável pela administração do Brasil. Todos sabem que tenho um sonho de ser presidente. Acredito sempre que o topo da administração precisa mais pensar e, em especial, uma forma de evitar as crises, atuando na prevenção do que pode acontecer de errado no Brasil. Ouvir é a melhor forma de perceber. Cresceu muito com a informática. Para sonharmos com um país mais rico do planeta, é preciso todos os segmentos do Brasil sejam eficientes, principalmente porque o poder público brasileiro presta um péssimo serviço se compararmos o que nos são tirados através dos impostos. Nosso país viveu crises constantes entre o poder executivo e legislativo. Revendo a nossa história, tem 3 fatos históricos interessantes a saber. Quando era criança, lembro a renúncia do presidente Jânio Quadros. Ouvia sempre dizer
que eram as forças ocultas que provocaram o ato da renúncia. Procurei sempre buscar uma resposta na história e nunca encontrei. Como o presidente Jânio Quadros era um homem público muito inteligente, viu que não conseguiria impor as suas ideias e a sua autoridade ficava comprometida, achou melhor renunciar. Outra crise entre o poder legislativo e executivo aconteceu com o impeachment do presidente Collor. Ali, também Collor não conseguiu impor as suas ideias. A força do poder legislativo foi muito forte e acabou cassando o seu mandato. Talvez a mais grave crise da nossa história aconteceu no governo do presidente Lula, com o escândalo do Mensalão, mesmo com o poder judiciário condenando os companheiros do PT. Nunca a população vai conhecer a extensão dos prejuízos causados aos cofres públicos. Quando há uma continuidade de governo, a sujeira é sempre escondida debaixo dos tapetes dos palácios. Em muitas partes do mundo, temos um chefe de governo saído do poder legislativo. Acredito que se o Brasil implantar o parlamentarismo, teria crises constantes pelas possibilidades de dissolução do parlamento. Aqui, na reflexão do silêncio de meu sítio, penso uma ideia inovadora da criação de um gerente nacional, que seria uma espécie de primeiro-ministro, que teria as funções de gerenciar o Brasil e também estabelecer uma base dentro do Congresso Nacional, capaz de aprovar leis dentro do poder legislativo. Como tem estudado nos livros de administração, o topo da pirâmide tem que ser muito mais pensador, livre de compromissos diários de sua organização, onde as decisões deixam de ser tomadas do topo da pirâmide para estender com força até a base da mesma. Pretendo, como presidente da República, um dia ter como prioridades máximas, primeiro, a educação e, segundo, combate à corrupção. A educação será a prioridade número 1 de meu governo. E os recursos para fazer a revolução da educação vou buscar numa cruzada nacional para evitar o rombo causado pela corrupção dos 3 níveis de governo. O gerente nacional, posso afirmar que, enquanto for presidente da República, a sua autoridade e o seu poder será maior que o meu. Enquanto ele estiver dentro dos limites da competência, honestidade e tiver apoio do poder legislativo e principalmente de toda a sociedade brasileira, ocupará o cargo e terá toda a autoridade para gerir o país, bem como escolher os ministros e demais assessores. Sítio Jardim das Acácias, para o nosso querido internauta.